Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suelen e essa é a nossa terceira aula da disciplina do trabalho de conclusão de curso de vocês, tá? E nessa terceira aula a gente vai falar sobre a atividade de estudo 1, tá? Na qual a gente vai abordar a primeira etapa do artigo. Então lá na primeira aula de vocês viram que a proposta para essa disciplina é a construção de um artigo. Tá? Então, nessa aula eu vou abordar com vocês como elaborar essa primeira etapa, tá bom? Bom, e a gente vai falar então sobre o modelo de entrega dessa primeira atividade, né, da atividade de estudo 1, e também o que é e como a gente pode elaborar tanto a nossa introdução quanto a nossa metodologia, ok? Bom, e lá no ambiente de vocês, no material da disciplina, vocês têm este modelo de entrega, tá? Que vocês podem ver que a gente tem capa e contracapa, tá? Deixa eu riscar aqui para vocês. A gente tem a capa, a gente tem a contracapa e tem algumas informações que vocês vão precisar preencher nela. E nessa primeira etapa, a gente tem então a introdução e também a metodologia do nosso estudo, tá? Mas antes disso, a gente vai falar sobre título, sobre área de pesquisa e depois também vocês vão saber como preencher melhor essas informações aqui, tá? Então fica tranquilo, primeiro a gente vai focar um pouquinho aqui na introdução, na metodologia, depois a gente volta para falar um pouquinho sobre as outras informações, beleza? Além desse modelo de entrega, vocês também têm um roteiro para elaboração. Tá? Então, enquanto aquele arquivo anterior vocês vão utilizar como modelo para finalizar a atividade de estudo de vocês, esse daqui vocês vão utilizar como um roteiro para auxiliar na escrita dessa primeira etapa. Então, percebam que vocês têm informações sobre a área e o tema, sobre o título, sobre a introdução e também nas páginas posteriores sobre a metodologia. Tá? Então, são informações aqui que a gente traz exemplos para vocês, o que você pode colocar ali no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, tá? Para facilitar essa elaboração dessa primeira etapa, ok? Bom, lá na segunda aula, na aula anterior, vocês viram as áreas de pesquisa que vocês vão poder escolher para elaborar este projeto. Tá? Então, vocês viram área de pesquisa e também os temas. Então, vocês verificaram que tem 3 áreas que vocês podem escolher para realizar a pesquisa de vocês, ok? E como que a gente escolhe essa área ou tema? De acordo com o seu interesse ou preferência, tá? Então, você vai escolher ali se você gosta de um determinado esporte, uma modalidade esportiva, uma prática esportiva diferenciada, você pode fazer pesquisa nessa área. Por exemplo, eu gosto da área do futebol, então se eu fosse elaborar esse artigo, provavelmente seria sobre o futebol, ok? Depois que você escolhe esse tema, essa área de pesquisa, você vai para o título da sua pesquisa, que precisa estar de acordo com o seu tema escolhido, obviamente, tá? E também trazer uma informação clara e objetiva já nesse título, tá? E o que precisa então constar? Tema central, população ou grupo de estudo, né? Com quem você está trabalhando, com quem você vai fazer essa pesquisa, tá bom? E também o objetivo, tá? Então vamos pensar assim, vou dar um exemplo do futebol, que é a área que eu tenho mais afinidade. Então, se eu fosse fazer uma pesquisa relacionada ao futebol e eu quero pesquisar sobre aspectos táticos do futebol, o meu título precisa constar essa informação. Então, no meu título precisa constar, por exemplo, aspectos táticos do futebol, aí eu vou escolher a população em adolescentes de 14 a 16 anos de futebol feminino. Então, percebam que eu estou falando o que eu vou fazer, né, dando o tema geral do que eu vou trabalhar e também explicando aqui, trazendo a população ou grupo que eu vou pesquisar já no meu título, tá? Por quê? Porque é importante que o nosso título ele seja chamativo,
Tá? Então, o título de um trabalho ele precisa ser chamativo para que o leitor se interesse pela sua pesquisa. Tá? Mas eu não vou me aprofundar muito mais no título, porque lá no arquivo do roteiro vocês também têm essas informações e tem alguns exemplos também, ok? Bom, depois do tema, o título escolhido, a gente vai para o objetivo, que também é de acordo com a área escolhida, tá? E de acordo com aquilo que você pretende pesquisar. Ah, eu gosto de futebol. Ah, eu gosto da área da parte tática. Por que não pesquisar sobre a tática no futebol? Isso pode ser explorado em outras modalidades esportivas ou outras práticas também. Ah, eu gosto de academia, posso pesquisar sobre musculação, posso pesquisar na escola. Então, vai depender do que vocês quiserem, da área de preferência de vocês, beleza? Depois que eu decidi esses pontos, eu vou para a parte dos materiais. Então, fazer a busca por materiais, livros e artigos na área de pesquisa que eu pré-determinei o meu artigo, tá? E isso eu vou fazer em plataformas de busca como o Google Acadêmico e também o Cielo, tá? Não vou me aprofundar especificamente na questão da busca pelos materiais, porque a gente tem um videozinho explicativo para vocês de como vocês podem fazer essa busca, como vocês fazem, colocam as palavras-chave, enfim, a gente tem um vídeo específico, tá bem? Bom, passando então por todos esses pontos, a gente dá início, então, à primeira etapa do artigo, que é a construção, então, da introdução e também da metodologia. Bom, o que é a introdução? Ela é o primeiro contato que o leitor terá com o seu trabalho, tá? E o que você faz quando você abre um livro, por exemplo? Qual é a primeira informação que você tem? A apresentação do tema, Então, na introdução, a gente vai apresentar o tema ao leitor, Então, você vai introduzir o tema que você vai pesquisar para os leitores. E a gente vai fazer isso mais ou menos ali entre 3 ou 4 parágrafos, tá? Não precisa mais. Posso fazer 5? Pode, tá? Mas não tem necessidade. O ideal fica entre 3 ou 4 parágrafos. De modo geral, o que a gente precisa, então, apresentar nessa introdução? O tema que será estudado, por que ele é importante, a partir de dados, então eu preciso trazer dados que mostram que esse tema ele é importante, e também qual é o foco da minha pesquisa, qual é o objetivo dela, tá? Se a gente for pensar numa estrutura, a gente vai ter essa estrutura aqui de uma introdução, tá? Então, pensando uma introdução ali de 3 parágrafos, a gente pode colocar um primeiro parágrafo para a apresentação do tema, tá? Então, percebam aqui no exemplo, eu estou trazendo uma informação, apresentando um tema. Adolescência é um período marcado por intensas informações físicas, emocionais, então eu estou apresentando um tema, certo? Para o meu leitor, para ele saber o que eu vou tratar nessa minha pesquisa, tá? E a partir daí eu já trago algumas informações importantes, alguns dados relevantes sobre esse tema, para também introduzir essas informações no meu artigo, na minha introdução, certo? Para apresentar ao leitor essas informações. O segundo parágrafo, eu vou trazer a importância dessa minha pesquisa. Então, como eu vou fazer isso? Também com dados, tá? Então, percebam aqui que eu trouxe mais uma referência, que é para eu trazer um dado importante, um dado que traz uma informação importante que vai gerar, demonstrar a importância do meu trabalho. Então, aqui a gente está falando sobre o impacto da atividade física na saúde mental de adolescentes, Se a gente for pegar o contexto dessa introdução, o tema seria esse, que a gente está falando sobre adolescência, certo? E o objetivo aqui da pesquisa depois, é verificar se a atividade física ela faz bem para a saúde mental de adolescentes. Então, primeiro,
introduzir a informação sobre a parte mental de adolescentes, certo? E aqui embaixo estou trazendo informações, dados relevantes sobre esse tema, tá? Para aí, aqui no meu último parágrafo, eu trazer a importância, tá? Então, se a gente pensar numa estrutura ali, de novo, de uma introdução com 3 parágrafos, primeiro eu aponto a apresentação do tema, depois eu trago a importância e, por fim, eu trago o objetivo desse meu trabalho, tá? Então, novamente, aqui a estrutura, certo? E, por fim, aqui a gente tem o objetivo e a gente escreve qual é o objetivo de forma bem detalhada, tá? Não é para deixar implícito, é para literalmente escrever qual é o objetivo da sua pesquisa já na introdução, tá bom? Caso você queira ou elaborar uma introdução com 4 parágrafos, você pode adicionar 2 parágrafos trazendo os dados. Então, sobre a importância. Então, você teria um parágrafo sobre a apresentação do tema e 2 parágrafos ali com dados sobre a importância desse tema. Por que é importante estudar isso para finalizar sempre com o objetivo, tá? Então, o objetivo da sua pesquisa sempre é o último parágrafo da sua introdução. Além da introdução, a gente também tem a metodologia, tá? Então, essa primeira etapa, o principal é introdução e metodologia. E a metodologia nada mais é do que como a sua pesquisa ela foi feita, como ela será realizada, tá? Aqui como a gente está na primeira etapa do nosso artigo, né, a gente não fez ele ainda, a gente vai fazer, a gente sempre vai utilizar os verbos no futuro. Então, como será realizada essa pesquisa, tá bom? E o formato dela será sempre uma revisão de literatura, tá? O que é uma revisão de literatura? É basicamente um resumo sobre o que já foi publicado daquele assunto na literatura. Então, os livros e artigos que tem sobre aquele assunto, tá? E vocês poderão escolher, então, entre uma revisão narrativa e uma revisão simples. A diferença entre elas é que a narrativa ela é mais simples do que a simples. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Porque a revisão narrativa ela é um pouco mais flexível em relação ao tipo de artigo que você vai poder incluir na sua pesquisa, tá? De novo, os artigos de revisão são o quê? Você fazer um resumo sobre aquilo que já está publicado. Mas como que eu faço para saber qual artigo eu vou incluir na minha pesquisa, qual artigo eu não vou incluir? Através da metodologia. Tá? Então, você pode incluir alguns artigos e na revisão narrativa você pode incluir qualquer artigo, tá? Qualquer tipo de artigo. A gente pode pensar em 2 tipos de artigos principais, que são artigos que trabalham com dados numéricos e artigos que trabalham de forma mais qualitativa. Então, a gente tem artigos quantitativos, numéricos e qualitativos. Então, pense numa entrevista que você vai analisar uma resposta da entrevista, você não tem número ali, mas você ainda faz uma análise sobre aquilo. Então, isso é um dado mais qualitativo, tá? E quando a gente tem números e dados, informações e gráficos, isso é um trabalho quantitativo, tá? Então, na revisão narrativa, você pode analisar tanto dados quantitativos quanto dados qualitativos. Tá? Você pode incluir todas essas informações. E aqui embaixo a gente tem um exemplinho da estrutura que vocês vão precisar utilizar para elaborar a metodologia de vocês, se ela for uma revisão narrativa, tá? Então, a primeira linha, ela sempre vai iniciar explicando qual é o tipo de trabalho que você está realizando, né? Qual é o tipo de pesquisa. Então, este trabalho consiste em uma revisão narrativa de literatura. Então, você está falando qual vai ser o tipo do trabalho, depois você traz o objetivo, certo? E depois você vai explicar da onde você vai utilizar os dados, tá? Onde você buscou os dados. Então, basicamente,
né? Nessa revisão narrativa, você consegue incluir vários tipos de dados, vários trabalhos, e por isso ela é um pouco mais simples do que a revisão simples que eu vou falar agora, tá? Mas antes disso, ó, isso aqui é de extrema importância. Vocês vão utilizar basicamente essa estrutura aqui para elaborar a metodologia de vocês, tá? Trazer as palavras-chave ou descritores que vocês utilizaram para fazer busca, tá? Então, se eu trabalho com futebol, como que eu vou buscar um artigo de futebol? Coloco futebol, coloco a população que eu quero futebol, adolescentes, meninas, tática. Então, são palavras-chave que eu vou utilizando e você tem que descrever, né, quais são essas palavras que você utilizou para fazer a busca. Quando que você fez essa busca, né? Eu quero artigo só de 2020 até os dias de hoje, então 5 anos, né? Então, fazer toda essa descrição aqui. Vocês podem utilizar basicamente essa estrutura como modelo para elaborar a metodologia de vocês, tá bom? A revisão simples, ela não chega a ser complexa. Tá? Então, o próprio nome diz, ela é simples, né? Mas ela é um pouquinho mais rigorosa do que o outro tipo de revisão, tá? Por quê? Porque no outro tipo a gente podia colocar qualquer tipo de artigo, né? Então, artigos qualitativos, quantitativos, com várias informações. Já na revisão simples, a gente tem que escolher um tipo só. Tá? Então, a gente vai ser um pouco mais criterioso na busca por esse artigo para o meu trabalho, né? Para fazer essa revisão. Então, você tem que sistematizar mais a sua busca. Então, você vai utilizar nos descritores, além de informações, palavras-chave só em português, você pode utilizar em inglês também, para aparecerem mais informações. Você só pode utilizar ou dados quantitativos ou dados qualitativos. Você tem que delimitar melhor os critérios de inclusão e exclusão. O que é isso? Critério de inclusão. O que eu vou tentar analisar? Então, vou jogar lá no Google Acadêmico as palavras-chave. Futebol, adolescente, aspectos técnicos, aspectos táticos. Então, vai sair um monte de artigo. Esses são os meus critérios de inclusão. Aí, o meu critério de exclusão, eu só quero avaliar os que são com meninas. Eu só quero avaliar os que são com 14 a 16 anos, ou 12 a 14 anos, por exemplo. Tá? Aí vai ter um monte de artigo lá. Vai ter artigo com meninos, eu excluo. Artigo com adolescente de 11 anos, eu excluo porque não é a faixa etária que eu quero. Adolescente de 15, não, estou buscando de 12 a 14. Tá? Então, você é um pouco mais criterioso com a escolha dos artigos que você vai fazer a análise. Beleza? E aqui embaixo, então, a gente tem também uma estrutura que é muito semelhante ao que eu mostrei anteriormente na revisão narrativa, só que ela é um pouco mais detalhada, tá? Então, percebam que também tem descritores aqui em inglês e também em inglês e português, tá? Tem a descrição um pouquinho mais detalhada de quando você buscou esses artigos, de quando esses artigos foram publicados. Então, eu quero artigos somente entre 2005 e 2025, 2015 e 2025. Então, dos últimos 10 anos, dos últimos 5 anos, tá? Então, isso é um pouco mais detalhado, tá? E também, aí, foi o que eu comentei, a questão dos critérios de inclusão e exclusão, que você vai fazer a leitura desses artigos, depois que você fizer a busca, e aí você vai incluir aqueles que você acha que estão dentro daquilo que você se programou. Então, se eu quero pesquisar somente sobre meninas, se o artigo for sobre meninos, eu excluo ele. E você precisa descrever essas informações na sua metodologia, né? Então, foram encontrados 30 artigos sobre o tema, foram excluídos 5 artigos por conta disso, foram excluídos mais 2 artigos por conta disso, no total foram analisados, né, para o seu artigo, cerca de 7 artigos finais que você utilizou para elaborar o seu trabalho, tá? Então, você tem que deixar bem detalhadas essas informações, beleza? Bom, então a gente tem as duas formas
as duas metodologias que você pode utilizar e a escolha entre elas vai depender de você. Elas são muito semelhantes, a narrativa ela é um pouquinho mais fácil, tá? Mas a simples também não é muito complexa, as duas são bem tranquilas de realizar e vai depender muito da sua área de pesquisa. Então, se a área que você escolheu tem muito artigo, tem muita informação, às vezes cabe ser um pouquinho mais criterioso na sua busca pelos artigos e você utiliza a revisão simples. Tá? Agora, se a minha área de pesquisa ela tem poucos artigos publicados, então tem muito artigo quantitativo, mas tem muito qualitativo que é legal, escolhe a revisão narrativa. Tá? Você consegue abordar ali mais informações e consegue fazer a junção dessas informações e utilizar no seu artigo, tá bom? Bom, artigos que você vai precisar utilizar para essa primeira etapa, tá, da construção, da atividade de estudo 1, que é a primeira etapa da construção do seu artigo. Modelo de entrega, que está disponível no material da disciplina, que é aquele que eu falei lá no início da aula, tá? E o roteiro para elaboração, que eu também mostrei para vocês. Então, vocês têm um arquivo modelo para entregar a atividade e vocês têm um roteiro para auxiliar vocês na realização, além dessa aula, é claro. Além disso, na aula 6, vocês têm informações sobre como elaborar as referências bibliográficas, então eu acabei não mencionando aqui na aula, porque vocês terão uma aula específica para isso, somente para elaborar, adicionar as referências, que todo artigo ele precisa ter referências, então você vai fazer citações de outros autores, mas você terá isso tudo na aula 6. E além disso, vocês também terão vídeos explicativos de como fazer a busca por artigos, que foi o que eu comentei anteriormente. Então, além de uma aula específica para referência, também terá vídeo explicativo para vocês de como vocês podem fazer a busca lá na plataforma, nos sites específicos. Beleza? Bom, para essa primeira etapa do nosso artigo, é isso. Espero ter ajudado e até a próxima. Tchau, tchau!